Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Interpol recusa incluir brasileiros do 8 de janeiro na lista vermelha. Organização policial considera que eles são acusados de crimes políticos. A Interpol se recusou a incluir supostos envolvidos no badernaço de 8 de janeiro em sua lista vermelha de foragidos procurados, como solicitou a Justiça brasileira. Essas pessoas estariam na Argentina, onde são consideradas asilados políticos. A informação do site de notícias Revista Oeste cita fontes da Interpol que pediram para não ser citadas e que deixaram claro o entendimento de que a Organização Policial Internacional considera que aqueles brasileiros são acusados de crimes políticos. De acordo com a Interpol, citada pela revista, a exposição de brasileiros em sua lista vermelha pode favorecer a perseguição política e a organização policial não compactua com isso. Em maio, a Procuradoria-Geral da República solicitou a inclusão nessa lista de quase 70 cidadãos brasileiros acusados de terem participado da manifestação que resultou em atos de vandalismo considerados pelo Supremo Tribunal Federal antidemocráticos e passíveis de acusações de tentativa de golpe de Estado. Após o jornalista Alan dos Santos, o Supremo Tribunal Federal do Brasil recebe mais um não da Interpol. Já está ficando escancarado para o mundo a perseguição política do judiciário brasileiro. PEC que proíbe ministros do STF no TSE está perto de avançar. É isso mesmo, proposta já conta com 24 assinaturas. A proposta de emenda à Constituição que proíbe ministros do Supremo Tribunal Federal de atuarem no Tribunal Superior Eleitoral está muito próxima de avançar. É que o senador Márcio Bittar, do União Brasil, está bem próximo de obter as 27 assinaturas necessárias para dar prosseguimento à proposta. De acordo com Bittar, 24 parlamentares já aderiram à proposta, e ainda há outros comprometidos verbalmente, como o senador Rogério Marinho, que já declarou ser o 25º senador a compor a lista de anuência à PEC, assim que retornar o seu mandato e a liderança da oposição, o que acontecerá nesta sexta-feira 18. Bittar admitiu que, apesar da proposta prosperar no tocante ao andamento e à adesão de seus pares, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, já se manifestou contra o avanço da PEC. Para ele, não é um bom momento. O TSE é formado por 7 ministros. 3 deles são do STF, 3 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados pelo STF. Com a aprovação da PEC, esses advogados deixariam de ser indicados por ministros do STF e passariam a ser escolhidos através de uma lista tríplice enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil ao Palácio do Planalto. Outras 4 vagas seriam preenchidas por magistrados indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Seriam mantidas apenas as 2 vagas reservadas ao STJ. Aí eu pergunto, para que serve 81 senadores se apenas um tem o poder de decidir o que é pautado ou não? E a opinião dos outros 80 não vale de nada? E o STF já começou a se vingar de deputados e Lira simplesmente se cala. Ministros humilham o Congresso. Vejam o vídeo. O STF desrespeita, ataca, achincalha, rebaixa, humilha o Congresso Nacional, retaliando um deputado federal por um discurso que ele fez na tribuna, em que ele criticava o trabalho de um delegado que atuou por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E com isso, nós chegamos ao cúmulo do absurdo. Eu vou mostrar tudo isso pra você, com direito a vídeos, esse cúmulo do absurdo. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, deixar aí o seu joinha, não esquece de seguir o canal. Vamos lá, sem enrolação, veja essa notícia aqui do jornal O Globo, de uma semana atrás, do dia 11 de outubro. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Essa notícia, gente, veio logo depois da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de 4 propostas, 2 projetos de lei e 2 propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes e os abusos do Supremo Tribunal Federal. E leia aqui comigo o que a colunista Bela Megalha diz. Ela diz que
os parlamentares que estão sendo foco de especial atenção são aqueles com processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso foi o que escreveu aí a colunista Bela Megali do jornal o Globo, deixando claro que o Supremo estaria se preparando para retalhar os deputados federais. E aí, em menos de uma semana, a resposta do Supremo começou. O deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Novo pelo Rio Grande do Sul, anunciou nessa semana, no dia 15, nas suas redes sociais, que o ministro Flávio Dino abriu um inquérito criminal contra ele e determinou que ele prestasse um depoimento à Polícia Federal. Em seguida, a gente vai ver um vídeo do Marcel falando sobre isso. O inquérito, ele não investiga corrupção, não investiga desvio de recursos pelo Marcel, de emendas parlamentares, não investiga lavagem de dinheiro ou organização criminosa. Não, porque se fosse isso tudo, o Supremo está arquivando em bloco, em massa, as investigações, os inquéritos, as acusações por corrupção. Nisso o Supremo está protegendo os grandes poderosos. Nada disso. Em vez disso, o Flávio Dino ele busca apurar declarações feitas pelo Marcel, onde? Na tribuna da Câmara dos Deputados, que é o lugar mais sagrado, mais protegido para falar em todo o Brasil. Em todo o Brasil, é o lugar mais protegido. Por quê? Porque a função central do parlamento é falar. E existe uma proteção constitucional muito especial para a fala parlamentar e mais ainda na tribuna, para que ele seja livre, para nos representar e acusar abusos, crimes que possam estar acontecendo. No dia 14 de agosto, em um discurso acalorado, característico do Marcel Van Hatten, um dos mais ardorosos defensores das nossas liberdades constitucionais, o deputado chamou o delegado federal Fábio Chor, da Polícia Federal, de abusador de autoridade. O Fábio Chor, ele conduz investigações a mando de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, envolvidas aí essas investigações conduzidas pelo Fábio Chor em episódios controversos como a prisão ilegal do Felipe Martins. O Flávio Dino ele justificou o inquérito alegando que Marcel ultrapassou as fronteiras da imunidade parlamentar. Gente, essa expressão resume a gravidade do caso. A Constituição não admite qualquer fronteira para a imunidade parlamentar. O artigo 53 da Constituição é explícito. Ele fala: deputados e senadores são invioláveis, não podem ser violados, tanto civil como penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Esse texto ele não faz distinções, são quaisquer opiniões, não apenas as que agradam ao ministro Flávio Dino ou ao Alexandre de Moraes. E se há abusos, isso pode ser objeto até de controvérsias. Eles podem e devem ser analisados, discutidos e denunciados justamente por quem? Pelos parlamentares. Afinal de contas, cabe ao Congresso fiscalizar os outros poderes, a atuação não só do Executivo, do governo, mas também do Judiciário. E eventuais abusos têm que ser denunciados com coragem pelos parlamentares. E para isso eles precisam contar com a segurança que a Constituição dá para eles, ou aparentava-lhes dar. É um pouco parecido com a proteção que existia para a minha função de promotor. Essa função tem uma proteção, você não pode ser retalhado por você oferecer uma acusação criminal contra um corrupto, contra um poderoso. Nos Estados Unidos, inclusive, existe uma imunidade para proteger o promotor. E aqui no Brasil também existia, até a gente acusar Lula. E aí eu fui responsabilizado civilmente, fui condenado a pagar uma indenização por eu ter feito o meu trabalho e ter acusado Luiz Inácio Lula da Silva, numa violação grave que depois se agravou quando eles aparelharam o CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, para permitir retaliações contra promotores e juízes. E agora, da mesma forma, eles estão relativizando essa proteção que não é do parlamentar, é de todos nós, é da sociedade. Da mesma forma como você protege o promotor para ele poder oferecer acusações embasadas contra corruptos, senão ele não vai fazer o trabalho dele, você tem que fazer uma proteção para o parlamentar, para que ele possa fazer a sua função de modo adequado. O STF não tem direito de relativizar o que a Constituição não relativiza. A imunidade parlamentar, ela cobre até mesmo ofensas e crimes. Isso não sou eu quem diz, é todo mundo que estuda que diz. Todo mundo que fala sobre imunidade parlamentar, qualquer livro de direito constitucional fala isso. Uma proteção como essas, que não inclui uma possibilidade de uma responsabilização criminal, seria inútil. Nós precisamos dessa proteção. Processar parlamentares por injúria, calúnia ou difamação anularia o propósito dessa imunidade, dessa proteção parlamentar. Seria tão sem valor quanto as cópias da Constituição lá do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A ideia de que a imunidade parlamentar não abrange ofensas ou crimes só pode ser defendida por quem renunciou ao bom senso em favor da ideologia.
Ademais, o discurso do Marcelo foi proferido na tribuna da Câmara, um espaço sagrado em qualquer democracia madura, em que até mesmo o STF, em decisões passadas, evitava interferir. E mais ainda, ele está acusando uma coisa que várias pessoas estão acusando, abusos praticados por ordem do Supremo Tribunal Federal. E vários desses abusos estão aí demonstrados, nós fizemos notícias crimes para o Procurador-Geral da República. Gente, isso tudo é o absurdo do absurdo do absurdo. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. O discurso do deputado é público, é gravado, está divulgado nas redes sociais e o seu teor não foi negado pelo Marcel Van Hatten. Qual seria então o motivo para abrir uma investigação? O único propósito aparente é constranger e perseguir judicialmente um parlamentar que está incomodando o sistema. Essa é a grande verdade. A contradição é ainda mais evidente quando a gente compara essa atuação do Flávio Dino, mandando instaurar uma investigação contra o Marcel, com uma decisão recente do Flávio Dino, que eu vou mostrar pra você e que você vai achar essa história ainda toda mais ainda absurda. Mas antes, acompanhe aqui comigo a reação do Marcel Van Hatten, que eu prometi pra mostrar pra você. Vou mostrar a reação do Marcel Van Hatten a todo esse absurdo num discurso dele. Acompanhe aqui, ó. O inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator desse caso no STF. E que já foi deputado federal, já foi senador. Sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas, Flávio Dino, ministro do STF, diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar. E, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido. Porque é isso que um policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz sim Fábio Álvares Chor, que cria sim relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Senhor... Deve ser, né? Afinal de contas, Flávio Dino comunista, ele deve estar baseado na Coreia do Norte, na China, em algum outro lugar. Agora, imagine o seguinte, se na Lava Jato nós tivéssemos instaurado a investigação contra os parlamentares lulistas, o pessoal de esquerda que ficava dizendo que a Lava Jato abusava de autoridade, ficavam nos criticando, ficavam nos xingando. Se a gente tivesse instaurado investigação e inquérito contra eles, diriam ditadores, autoritários, a imprensa estaria gritando, os advogados estariam gritando, a Lava Jato é autoritária, totalitária. Mas aí vem o Supremo e eles passam pano. Que vergonha, advogados, que vergonha, imprensa. O que está acontecendo, o que o Flávio Dino está fazendo é um grande de um abuso de autoridade ao instaurar essa investigação contra o Marcel Van Hatten. Isso é absurdo. E a contradição é maior ainda quando você olha para o Flávio Dino e olha para o fato de que ele atuou num outro caso agora recente, que eu vou mostrar para vocês. E nesse caso, o Flávio Dino disse que as expressões nazista, fascista, xingar alguém de nazista e fascista nem crime era, quando ele estava julgando uma injúria cometida por José Neto, do PP de Goiás, contra o Gustavo Gayer. Aí quando é contra alguém de direita, aí não tem problema xingar de nazista, de fascista, é isso? Dá uma olhadinha aí no trecho em que isso aconteceu, em que esse xingamento aconteceu. Acompanhe aí comigo que eu vou mostrar pra você. Eu não tenho inimigos da política. Eu tenho adversários, idiotas, fascistas, nazistas, e esse Gustavo Gayer. Isso é a pior espécie que tem. Nazista, fascista,
cara que foi lá em Brasília bater numa enfermeira lá, eu não tenho o menor respeito. Ele bateu na enfermeira? Bateu na enfermeira lá em frente ao Congresso Nacional. E se ele fosse homem, Gustavo Gaia, ele vinha aqui debater comigo aqui. Opa! Se ele fosse homem. Gente, olha isso aí, ó. O José Nelto aí do PP, ele xingou o Gustavo Gaia de nazista e de fascista. Aí pro Dino, nazista, chamar de nazista é aceitável quando ofendido é de direita. Dá uma olhadinha como que o Dino tentou justificar isso. Acompanha aí o voto do Dino em relação a esse xingamento. Aí, se vamos falar de justiça, senhores parlamentares, vamos falar de justiça, de parcialidade. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Gente, é surreal. O mesmo Dino que admite chamar o Gaia de fascista, de nazista, diz que chamar de abusador da autoridade não é aceitável aí. Mesmo sendo dito isso por um deputado federal que tem imunidade material e quando essa fala é embasada em fatos comprovados e feita na tribuna da Câmara. O mesmo ministro que não considera ofensas nazista ou fascista como ofensas, como crimes, conseguiu condenar o influenciador Monark a 1 ano e 2 meses de prisão por ter chamado ele de gordola. Gente, a seletividade é clara. Se a fala vem de um aliado, aí é tolerada. Se vem de um adversário, aí é punida. É o que se fez mais uma vez agora no caso de Marcel Van Hatten. Não é sobre o que se fala, mas é sobre quem fala. Como eu já expliquei em outros textos e outros vídeos que eu fiz aqui para vocês. E a situação se torna ainda mais vergonhosa quando se descobre que o Marcel foi relator da PEC 8 de 2021, aprovada na CCJ, que objetiva limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo e faz parte daquele pacote anti-ativismo judicial do STF. A mensagem transmitida pela colunista do Globo, a Bela Megali, que eu mostrei para vocês ali no começo, vou colocar aqui na tela de novo, essa mensagem aqui, transmitida pela Bela Megali, se concretizou. O Marcel, um crítico veemente dos abusos do Supremo, relatou uma proposta que restringe o poder dos ministros e poucos dias depois, o que acontece? Ele se torna alvo de um inquérito sigiloso por declarações feitas na tribuna contra um delegado que executa ordens de morais que muitas vezes pessoas, não só o Marcel, consideram que são abusos de autoridade. E por que isso que eu tô falando para vocês é uma humilhação para o Congresso? Porque a tribuna é o lugar mais sagrado para falar, a função central do Congresso, protegida pela Constituição. Porque ao buscar punir um parlamentar por fazer sua função, Dino está agindo não contra o Marcel, mas contra todo o Congresso. Porque isso é uma humilhação para quem está na chefia do poder, para Pacheco e também para o presidente da Câmara, pro Lira. Porque o Supremo está mostrando que não há tripartição de poderes, ao Supremo e a 2 poderes subalternos, e que ele é que é Supremo, e que ele é quem manda, porque isso não é só uma ofensa contra os poderes, porque isso é uma ofensa mais contra toda a população, porque isso ofende a Constituição. Gente, não é o fim de Marcel, não é o fim da imunidade parlamentar, é o fim da democracia. E se você concorda com isso, eu quero convidar você para apoiar o trabalho do jornal Gazeta do Povo, que patrocinou esse nosso vídeo, que patrocinou a coluna que eu publiquei nessa semana sobre isso lá no jornal. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.